Paz do Senhor, igreja. Louvo a Deus por mais essa rica oportunidade que nos concede de estarmos aqui e estarmos mais um dia vivos, né? Eu sempre agradeço a Deus por mais o dia de vida que Ele nos concede, porque parece que é coisa simples, né? A gente vive tão no automático que às vezes a gente não dá o valor necessário ao dia de vida. Mas eu já ouvi uma frase, né, que a gente deveria viver cada dia das nossas vidas como se fosse o último dia, porque esse último dia vai chegar e a gente não sabe quando é. Eu quero agradecer a Deus pela igreja que orou e tem orado pela vida da minha esposa, a irmã Sandra. Graças a Deus está em casa, bem melhor, se recuperando. Agora é só seguir, né, as orientações médicas. Agradecer a vida de cada um dos irmãos que tem orado, né, bastante gente aí mandando mensagem, se preocupado. O pastor, a Renata, que estiver em casa lá visitando ela nessa tarde, passaram a tarde conosco. Eu quero agradecer aqui de todo o coração. Muito bom ter vocês conosco na nossa casa, e os irmãos também estão convidados. Os que quiserem ir comer um cuscuzinho, né, pastor? As portas estão sempre abertas. Rapaz, isso aí é a coisa mais rápida que tem de fazer, né? 5 minutos está pronto. Vamos ao que interessa, a palavra do Senhor. O tempo curto passa rápido, né? E a gente tem bastante coisa para a gente refletir, né? Eu gosto de dizer que eu não sei pregar, eu sei conversar a respeito da palavra do Senhor. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esse é só a base, tá, irmãos, para a gente iniciar a nossa conversa aqui nessa noite. Romanos 8, versículo 29. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Romanos 8, 29 diz assim: Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E cá nós estamos. Nós fomos, o título, né, do nosso assunto nessa noite é o seguinte: a gente está estudando, né, o livro Propósito, né? Uma vida com propósito, e o nosso tema aqui mais abrangente é o seguinte: você foi criado para ser semelhante a Cristo. Eu e você, nós fomos criados, gerados desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha projetado a minha vida e a sua vida para servir a Ele, para estarmos aqui nessa noite. E o mais interessante, para sermos parecidos com Ele. Porque crente todo mundo é, né? Agora, ser semelhante a Cristo. E isso não está dizendo de matéria, né? Porque nós nunca, jamais imaginamos ser semelhantes a Deus, feito da mesma matéria, da mesma substância, não. Isso quer dizer de caráter. Isso quer dizer... tem a ver com caráter, com retidão, com santidade, com inteligência, com razão, com afeição, imortalidade, amor. Nossa principal semelhança que podemos ter de Jesus está no coração e na alma. E é isso que nós vamos estudar aqui nessa noite, é isso que nós vamos conversar sobre esse fantástico livro, Uma Vida com Propósito. Antes da gente entrar direto no assunto, eu falei aqui da questão do dia de vida, né? E aí, faz 15 dias, 20 dias, que eu e a Sandra saímos daqui, fomos no enterro da irmã Joana, uma irmã muito querida nossa, lá da igreja que nós viemos, lutando com câncer aí há 5 anos, com 50 anos, passou para a eternidade. E durante esses dias eu venho meditando, né? E imaginando e pensando e refletindo do quanto a nossa vida é frágil. O quanto somos passageiros aqui por esse mundo.
Alguns vivem 70, 90 anos, mas se a gente comparar com a eternidade, isso é milésimos, é nada diante da eternidade da vida, da totalidade, da plenitude da vida. Então nós somos passageiros aqui, nós passamos muito rápido. Salmos 144, e o verso 4 diz assim: um homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. Já observou a sombra do sol? A gente vê, né, quando era criança eu ficava observando, né, a sombra estava aqui, daqui a pouco eu brincando no quintal, eu ficava até, né, olhando, né, a sombra daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está, e no final do dia passou-se, foi embora. E o salmista compara a nossa vida com uma sombra que é passageira, e isso é pura realidade, irmãos. Domingo passado a gente estava em casa, Páscoa, viemos para a igreja, tudo lindo, maravilhoso, fomos para casa, almoço, à tarde a Sandra começou a se sentir mal, à noite agravou, piorou, desmaiou, corremos para o pronto-socorro, foi parar 3 dias numa UTI e 1 semana internada. E aí mais para eu refletir sobre a vida, como passamos rápido, como não prestamos atenção no tempo de Deus. A palavra fala assim: Senhor, nos ensina-nos a contar os nossos dias, somos poeira. Então esse tema se encaixa nisso nessa noite, porque estamos falando de propósito, e como é triste, como é vazio, e chega até ser doloroso a gente imaginar a gente passar uma vida inteira aqui nessa terra e viver sem propósito, sem saber para onde estamos indo, sem saber quem somos de fato, sem saber para que nós estamos aqui, por que Deus nos trouxe a essa terra, a morar aqui em Osasco, a participar dessa igreja, para que o Senhor nos chamou. Estamos aqui porque a crise existencial da humanidade que ressoa durante tantos anos da história da humanidade, o que eu estou fazendo aqui? Isso é muito mais agravante para um cristão. Passar uma vida inteira dentro de uma igreja, sentado numa cadeira, como nós estamos aqui nesta noite, e trabalhando por um propósito equivocado, que não é o propósito de Deus. Às vezes a gente, conhecendo a verdade, conhecemos Cristo e passamos uma vida inteira deixando as coisas de Deus para último plano. Corremos atrás. Não estou falando aqui não que a gente tem que ser ignorante, pobre, miserável, não. Quero que os irmãos entendam a minha fala. Passamos a vida inteira estudando, guardando dinheiro, poupança, construção, e casa, e carro, compra um carro, aí vou comprar o carro para a esposa agora, aí o filho está dirigindo, tem que ir para a faculdade de carro, tantas coisas, tantos propósitos, e no final, quando chegamos diante de Jesus, talvez o crente chega com as mãos vazias. É triste, doloroso. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós não temos uma segunda chance, irmãos. Não. Aqui nessa terra, passaremos só uma vez. E às vezes a gente desperdiça o tempo tão precioso que o Senhor nos dá, com coisas mínimas, efêmeras. E o mais importante, a vida eterna vai ficando para trás. O viver toda a sua vida, ou gastar toda a sua vida num propósito errado, viver uma vida sem propósito aqui nessa terra é estar morto. É um morto vivo. Infelizmente,
Isso é mais comum do que a gente imagina. E a gente vamos falar nessa noite, dessa vez eu preparei até 2 desenhos para colocar aqui, mas não deu certo. A correria tanta com esse negócio de hospital, a primeira vez que eu faço dois desenhos, não deu certo. Fica para a próxima. Mas, basicamente, nós vamos falar aqui de uma forma bem rápida e panorâmica sobre 3 assuntos, 3 pontos centrais. Assunto-chave: maturidade espiritual. O Senhor quer isso de nós aqui nessa noite. E você também que está nos assistindo aí pela internet. Nós vamos falar sobre maturidade. Primeiro, maturidade pessoal como ser humano, a inteligência, a sabedoria, essa inteligência que o Senhor nos dá para a gente discernir as coisas, para a gente aprender, para a gente construir, pensamentos, para a gente evoluir como ser humano. Segundo ponto, a inteligência ou a maturidade emocional, saber lidar com as nossas emoções para depois que resolver os meus problemas, eu ser útil para colaborar em resolver os problemas do meu irmão. Somos uma comunidade. E em terceiro, a maturidade espiritual, que é a mais importante, que o crente maduro, ele busca desenvolver essa maturidade espiritual com Deus. O crente maduro, a gente vai falar de maturidade, é um crente prudente, que compreende sua condição de imperfeição, mas que, por isso mesmo, busca se aproximar de Deus a cada dia e com honestidade. Simples assim. É isso que a gente precisa, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, entender que é só Ele que é o poderoso e correr para os pés do Senhor. Maturidade e autoconhecimento. Nós fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo, não foi isso que nós dissemos? No livro, quem está com o livro lá, quem está estudando, o pastor já passou por todas essas lições aí. Os pontos são 5 ou são 8 dias, 8 lições, né? Primeiro, criados para se tornar semelhante a Cristo, como crescemos, transformado pela verdade, e a verdade quem é? Jesus. Transformados pela aprovação, um negócio que a gente não quer, muito, Terceiro, crescendo por meio da tentação, ora, mas a tentação traz crescimento para o crente, traz. E derrotando a tentação, e por último, isso leva tempo. Lucas capítulo 2, versículo 40, fala sobre a vida de Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, então a primeira imitação de Jesus, já desde criança, os seus primeiros passos que ele deixou para a gente aprender com ele, é isso. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como crescemos? Primeiro ponto. O objetivo de Deus é que você e eu, nós amadurecemos. Lamentável, isso aqui, irmãos, partes aqui é do livro, tive que fazer um resumão, partes do livro e algumas coisas que eu acrescentei, mas essa fala aqui que eu vou ler, está lá no livro. Eu dei uma mexida para a gente sintetizar bastante. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas não crescem. Amadurecem? Nunca. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas, olha que bonitinho, que engraçadinho. Já pensou eu aqui usando fralda de sapatinho de lã, de crochê, que bonitinho, Nunca pretenderam crescer. Engraçado que, falando dessa infantilidade espiritual, tem uns crentes birrentos ainda,
É igual aquelas crianças que você vê no supermercado e grita, e estribucha, e se joga no chão, e bate as pernas, e joga as coisas de dentro do carrinho para fora, e faz o pai passar vergonha, a mãe passar vergonha. Eu vejo o trabalho de supermercado, eu vejo isso, a cara da mãe e do pai ficar vermelho, da cor do sei lá do que, de vergonha. E da mesma forma, tem crente birrento, ou não tem? Estou magoado, por quê, irmão? Eu sentaram no meu canto, na minha cadeira, sempre sento ali todo dia, não vem mais nessa igreja não. Tomaram meu lugar. Fiquei uma semana internado, o pastor nunca foi lá me visitar. Estou magoado, não vou mais naquela igreja. O pastor nunca me vê, o pastor nunca me enxerga. Me deixaram de escanteio. Isso, aquilo. E tem crente, irmãos, eu conheço muitos. Eu estou falando, talvez eu seja assim também, não sei vocês que vão dizer, né? Eu conheço muitos que passam uma vida inteira e não se esforçam para melhorar, para crescer, para amadurecer, viram fruto mirrado, né? Assim que os agricultores falam. Ele brota a flor, vira o fruto e não chega a amadurecer, ele apodrece. Não é utilizado para nada, não tem serventia para nada. E aí o comentarista fala sobre isso. E alguns até parecem maduros, mas têm atitudes que denunciam principalmente nas dificuldades, não é assim? Tem pessoas que você olha para a cara e fala, nossa, esse aí, quando eu crescer, eu quero ser crente igual a esse, quero ser igual a esse pastor. Mas aí quando você começa a conviver, você vai ver que você se decepciona. Ser discipulado por Jesus é um compromisso intencional. A Renata fala muito aqui de intencionalidade. Precisa ter força, precisa ter desejo, precisa ter pulsão no coração, impulso, sede, vontade, esforço, sair da inércia, se mexer. Senão a gente passa uma vida inteira passando. Hoje nós falamos sobre isso. Pessoas que vêm na igreja, vêm no culto só para eu vou ouvir a palavra, eu vou me alimentar, Deus vai falar comigo. E 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos de crente, indo para a igreja para comer como se fosse um restaurante. A gente precisa deixar o piloto automático. Hoje eu preciso ser melhor do que os outros dias da minha vida. Vamos lá para o outro ponto, transformado pela verdade. A gente precisa ser transformado pela verdade, como eu disse aqui. Quem é a verdade? Jesus Cristo disse, Ele é a verdade. As pessoas, eu já falei aqui, hoje tem essa questão da relatividade, a minha verdade, a sua verdade, não existe nada concreto, tudo é relativo, mas nós sabemos que a verdade é uma só, e a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, não é um conceito, é nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de todas as coisas. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. Jesus orou, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. Nascer de novo, nascer do Espírito, isso quer dizer muito. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas, para a gente ficar seguindo regras, ficar seguindo conceitos e legalidades. A palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus produz fé, a palavra de Deus produz mudança, a palavra de Deus afugenta o diabo, a palavra de Deus cura feridas, a palavra de Deus edifica o caráter, a palavra de Deus libera poder sobre a vida do crente, a palavra esclarece a vida do crente e a palavra de Deus nos transforma de água em vinho, em alegria, e nós precisamos ser transformados diariamente. Não é assim quando a gente aprende na escola, na aula de ciência lá, que as nossas células se renovam diariamente, a gente toma o banho lá, passa o sabonete,
passa a buchinha, as células vão embora e vai se recompondo, o cabelo todo dia não é o mesmo e tudo vai se transformando. Dessa mesma forma nós precisamos ser diante de Deus, ser renovado, ser transformado, e essa água do Espírito precisa nos lavar, nos trazer vida, nos trazer renovo a cada dia das nossas vidas. Nós precisamos buscar transformação da parte de Deus. Não é só quando aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em 1548, Jesus me transformou. Não, Jesus precisa me transformar hoje, amanhã e até o dia que Ele voltar aqui para nos buscar, enquanto estivermos nessa carne cheia de falhas, imperfeitas. Quarto, transformados pela provação. A gente está falando de degraus que leva ao amadurecimento com Cristo, espelhados na vida de Cristo, transformados pela provação. E a gente sabe que é o fogo que purifica o ouro. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Por mais que a gente queira fugir, a gente só aprende muitas vezes no momento da provação. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Às vezes a gente reclama, não é? A gente não quer passar. Eu não quero passar prova. Eu queria viver 1000 maravilhas, eu queria a melhor vida do mundo. Mas quando Deus permite, em vez de a gente se perguntar por que a gente tem que interrogar a Deus, para quê? Qual a finalidade, Senhor, dessa dor? Deus está numa UTI, Deus está desempregado. Qual a finalidade do meu filho? Talvez está no caminho das drogas. Qual a finalidade disso, daquilo? É essa a perspectiva do crente, se ater a essas questões. Tem um hino, né, que fala que cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá, né, a chance de crescer um pouco mais, é isso, né? Então é esse o propósito das provações, é trazer crescimento. Os irmãos aí que fazem academia, né, tá na moda essa questão de cultura do corpo, né? Que todo mundo aqui, né? Eu estou velhinho, já não aguento essas coisas, mas a gente sabe que para o músculo se desenvolver, precisa quebrar, precisa, né, levar a exaustão. Então, da mesma forma, é a vida espiritual. Para a gente adquirir musculatura espiritual, precisa peso. E o Senhor permite, não é para nos matar, não, é para nos fortalecer. Parece até não ter sentido, mas a vida sem problemas ou dificuldades seria monótona. Já ouviu falar nisso, né? A gente, quando não tem nada na vida, miserável, a vida não tem sentido. Mas aquele milionário tem tudo, a vida perde a graça. Tudo ele tem, tudo ele pode. Pode ter a mansão que ele quer, não é? Mansão de 200 milhões, carros. A gente vê aí, o cara abre a garagem, tem um monte de carro que nem vai usar, perde a graça. Fica monótona. Por isso que a gente vê esses grandes empresários mais antigos aí, eles trabalham até 90, até morrer, deixa para os filhos, mas eles sabem que se ele deixar de trabalhar, a vida não tem sentido. Então, de vez em quando, Deus dá uma pitada, permite uma pitada de provações na nossa vida, para que a gente venha se despertar. A Sandra hoje falou isso, né? Ela estava lá no hospital, aí na hora da dor, a gente corre para os pés do Senhor, mais ainda. Esse dia eu estava ouvindo um videozinho na internet, os irmãos conhecem um pastor que ele fala muito sobre casais, né? O pastor que dá risada, o negócio dele é piada, né? E aí eu vi ele falando lá que Deus criou lá o mundo, lá em Gênesis, e deixou tudo bonitinho, e colocou Adão para pôr os nomes em tudo lá, e aí ele viu Adão sossegado, tranquilo, né? Aí o pastor fala assim, Adão, tu está muito tranquilo aí, né? Vou arrumar um problema para você. Aí foi lá e fez, Então, irmãos, conflitos no lar, conflitos na família, no casamento, tudo isso serve para a gente aprender. Eu estou indo para 35 anos, eu acho, com a Sandra,
Hoje, às vezes, não precisa nem falar, só um olhar. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que ela não gostou, eu já olho para ela, ela olha para mim, não precisa mais de nada. E da mesma forma, isso é construir relacionamento, construindo convivência, e é tudo, vem pronto? Não, é na pancada às vezes, é na paulada, e a gente vai aprendendo, isso vai nos fortalecendo. Deus utiliza os problemas para que nos aproximemos dele. Lembra quando a criancinha está correndo? Quem é pai sabe, né? Menino, para de correr, você vai cair. Para de subir aí, você vai cair. E a criança está nem aí, o César e a Elisa. Esse dia mesmo o César dentro de casa e pula, aquele menino não para. O César olha a cabeça, daqui a pouco tá a orelha e vem chorando para os braços do pai, do avô, né? Então é isso, irmãos. 1 Pedro 4:19 nos diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade, veja bem, por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem ainda. Não é muito fácil não, tem que ser crente para essas coisas. E aí, irmão, está doendo? Está ardendo aí as costas? Glorifique a Deus, não desista. Quinto, crescendo por meio da tentação. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau. O que deveria ser uma pedra para a gente tropeçar, a gente pisa em cima e se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir-nos, Deus quer utilizá-la como ferramenta para nos fortalecer. Toda vez que você escolher fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Jesus foi tentado, não foi assim? 40 dias no deserto. E isso ficou de exemplo para nós aqui nessa noite. A tentação vem, talvez até todos os dias. O interessante, acho que a Júlia que pregou aqui, né, que disse assim, eu ouvi uma parte lá que ela fala, olha, o diabo nos chama pelo pecado, mas Deus não, Deus nos chama pelo nosso nome, Ele nos conhece. Tem um amigo meu, rapidinho aqui para a gente ter uma luz sobre isso aqui, tem um amigo meu, a mãe dele sempre foi de centro de Umbanda, lá perto de casa, lá, tinha até um templo lá. Esse amigo meu, a mãe dele chegou a um ponto que ela não tinha mais vida, os espíritos, ela não conseguia mais trabalhar na casa dela, fazer mais nada, que toda hora vinham os espíritos, né? E ele desesperado, resumindo aqui a história. Aí ele conheceu alguns irmãos, e aí ele foi numa igreja e aceitou Jesus. Foi numa igreja, aceitou Jesus na primeira semana. Ele todo bonitinho, social, né? O padrão, crente novo convertido, né? Todo empolgado, aí chegou em casa com a biblinha debaixo do braço. Quando ele abriu a porta, ele falou, mãe, ele já sentiu de longe já, e ele não sabia nada de Bíblia. E aí ele já sentiu de longe, ele chamou, né, ele já convivia com aquilo todos os dias, e aí ele chamou a mãe dele, aí o diabo falando na boca dela, não é tua mãe que está aqui. E aí ele falou, e agora? Meu amigo, se vocês quiserem, eu trago ele um dia aqui para vocês conhecerem ele, muitos anos. E aí ele falou, e agora? Aí ele sentou no sofá do lado da mãe dele, aí ele pegou a Bíblia e falou, Paulo, a única coisa que me veio na cabeça. Aí ele pegou a Bíblia, isso aqui, colocou na cabeça da mãe dele. Ela balançou a cabeça e deu risada. Aí falou assim para ele, você agora está caminhando com outro cara lá de cima? Veja bem, irmãos, a Júlia falou aqui que o diabo chama a gente pelo pecado. Falou assim, comigo você tem tudo que você quer, só você querer. Para você falar com aquele cara lá de cima, você tem que se ajoelhar, tem que se humilhar. E começou a falou um monte de coisa para ele. E aí ele falou, olha Paulo, olha o que o diabo falou. A mulher que você quiser eu te dou,
você gosta de loira, alta, assim, assim, assim. Ele falou, o cara falou certinho o perfil de mulher que me atrai. Exatamente. E aí ele, naquela angústia, ele falou, sai da minha mãe em nome de Jesus. O diabo saiu. Irmãos, a gente às vezes acha que é brincadeira, mas o diabo não está para brincar. E toda vez que a gente decide fazer o bem, em vez de pecar, estamos desenvolvendo o caráter de Cristo. Nós estamos crescendo. Ninguém nunca colocou uma arma na minha cabeça para eu fazer coisas erradas. E eu ainda, depois de cristão, ninguém me obriga a nada. Antes eu falava assim, não posso, eu não quero porque eu sou crente. Porque eu sou da igreja. Hoje não. Hoje eu falo, eu não quero porque eu não quero. Deus até permite, eu tenho até liberdade para fazer, mas eu não quero, por causa dos meus princípios, por causa da minha consciência, eu sei que isso não me faz bem. E Deus quer isso de nós, no meio das tentações, e a tentação chega, a gente sabe muito bem que chega, bonitinho, o capeta não vem, cuspindo fogo com a cara de monstro, não, vem o prato do jeitinho que a gente gosta. Aquele ponto fraco que a gente tem durante toda a vida é ali que o diabo, não é assim nas lutas aí, quem gosta de curtir essas lutas, quando vê que o cara está machucado, está mancando o joelho, aí que ele vai bater naquele joelho. O diabo é assim, estratégico com as nossas vidas, ele vem no nosso ponto fraco. O mais importante é que Cristo é que nos fortalece, que nos mantém de pé, é olhando para Ele, seguindo os passos dEle, que dia a dia a gente continua caminhando de fé em fé, dia a dia vamos vencendo e superando as tentações. Uma das qualidades do fruto do Espírito no crente maduro é o domínio próprio. Aí está a chave, domínio próprio. Você ter o seu equilíbrio, a sua condição mental, emocional, para se manter de pé nos momentos das provações e das tentações. De vez em quando eu leio sobre Epicuro, um filósofo antigo aí, e ele fala o seguinte, o homem pode tornar-se escravo do prazer e levar uma vida perturbada, o que não é condizente com a felicidade. E aí tem um monte de assunto para falar sobre isso. As pessoas que estão no mundo acham que podem fazer tudo, e os crentes não podem. Mal sabem eles que eles são escravos dos seus próprios desejos. Você não fuma? Não, não fumo. Agora vai falar para ele que acha que é liberto para ele parar de fumar. Eu conheço gente que o médico está falando, se você não parar de fumar, você vai morrer. E continua, escravo. Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Sexto, derrotando a tentação. A tentação vem, E agora nós vamos derrotar a tentação. Vou correr porque faltam 5 minutos. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Há sempre uma saída. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, parte B, nos diz assim, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aqui está falando dessa tentação que vem de fora, não de dentro para fora, mas que vem a pressão de fora para dentro. Entretanto, nós precisamos fazer a nossa parte. A carne é fraca, essa muleta para a gente que quer, às vezes, se deixar ser levado pelas tentações. Redirecione seus pensamentos para outras coisas. Aqui é mais psicologia, A Bíblia não nos ensina como resistir às tentações, mas sim a resistir ao diabo. É aí que está o negócio. Com José lá no Egito foi isso, Quando a mulher foi para cima dele, ele não quis resistir à tentação. Ele fez o quê? Ele fugiu
fugiu da aparência do mal. Às vezes a gente quer, né? Eu não sou super crente, eu vou ficar e vou superar isso. Quando vê, já está encharcado no pecado. E a gente precisa desviar a atenção para outra coisa, né? Às vezes a gente fica com ideia fixa, né? Aquele pensamento. Quanto mais você quer não pensar numa coisa, é aí que você pensa, né? Isso, eu já vivi muito nessa questão da ansiedade, e aí você não quer pensar naquilo, mas você não sai da sua cabeça. Quanto mais você pensa, e a gente precisa desviar o nosso pensamento. Desviar para quem? Para Jesus. Encha sua mente com as coisas de Deus. Problema recorrente, compulsivo, revele sua luta a um amigo espiritual, seu pastor, a um grupo de apoio. Tem tentações, irmãos, que sozinho a gente não consegue superar. A Bíblia fala que a gente precisa confessar. E quando a gente confessa, a gente quebra essa barreira, quebra esse ponto de fraqueza. Quando a gente abre a boca e fala, pastor, eu peco nisso aqui, eu não tenho condições, eu preciso de ajuda. Aí sim, aí chega alguém para nos ajudar. Um ombro amigo, um reforço, alguém para orar conosco, alguém para caminhar conosco, alguém para nos ajudar a se livrar dessas perturbações, dessas tentações, desses pratos prontos, dessas ofertas, não é assim? Desses convites, e a gente, às vezes, recorrentemente, cai naquele mesmo pecado, cai naquela mesma situação, aí perde perdão, aí vem aquela sensação de sujeira, sensação de derrota, pensamentos que eu não sirvo mais, eu não consigo, e tem tanta gente afastada da igreja que comprou essa ideia do diabo. Eu não consigo, eu não presto, eu não vou nunca. Mas a gente precisa recorrer à ajuda de Deus, à ajuda do irmão. Agora, cuidado, né? Tem irmão que você conta o seu pecado, no outro dia a igreja, o bairro, a cidade, o Facebook, está todo mundo sabendo, né? A gente tem que procurar um mentor espiritual e confessar os nossos pecados, e Deus vai nos dando graça, vai nos ajudando. Deus vai dando graça à pessoa para nos ajudar, para nos fazer caminhar e melhorar a cada dia nos pés do Senhor. Nós falamos sobre crescer. Crescer fala de amadurecer, adquirir estatura espiritual, e isso leva tempo. É o nosso último ponto aqui. E isso leva tempo, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mediante todas as nossas falhas que nós falamos aqui nessa noite, mediante de todos os pontos fracos, de tanta vulnerabilidade, de tantas tendência aos erros, aos fracassos, às derrotas, mas quem nos chamou, quem te chamou aqui nessa noite foi Cristo, e o negócio é com Ele, o segredo é com Ele. Eu sou fraco, eu falho, eu tropeço, eu caio, mas quem me levanta, quem te levanta é o Senhor Jesus, é Ele. Não existe atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta. É necessário cada estação, estágio, para que um fruto cresça e amadureça, não é assim? O mesmo se dá com o fruto do Espírito nas nossas vidas. O desenvolvimento do caráter do cristão leva tempo, não pode ser apressado, não pode ser pré-maturo. Assim como o físico, o amadurecimento espiritual exige tempo. A revelação de Deus é pessoal, é progressiva e é particular a cada um. Eu mesmo tive a minha experiência a vida inteira dentro de uma igreja, mas eu sei o momento que eu fui convertido.
Isso é uma coisa progressiva. E quantos crentes estão na igreja? É verdade, parece que não, mas quantas pessoas estão na igreja todos os dias, durante anos, mas ainda não sabem que não são convertidas. E para desenvolver essa maturidade espiritual, é necessário isso. Então, nós falamos mais ou menos de idade cronológica, né? Quantos anos eu sou de crente? Quantos anos eu sento no banco? Idade mental tem a ver com comportamento, né? Você conhece crente aqui, eu acho que já falei, que quando você conversa com ele, percebe que é imaturo nas coisas de Deus, que não se desenvolveu. Por outro lado, a gente conhece pessoas, novos convertidos, que adquirem conteúdo, com sede, são curiosos, esforçados, oram, buscam, se lançam nos braços do Senhor. E às vezes, eu já tive experiência, às vezes você ouve uma pessoa que tem anos dentro de uma igreja, falar 15 minutos e não fala nada. Eu tive experiência de novos convertidos que se aplicam de uma tal forma que você fala, meu, o que esse cara tem para falar? E fala coisas grandiosas da parte de Deus. Isso fala de interesse, de caminhar com Deus, de andar com Deus. E isso, irmãos, é para nós aqui nessa noite, para que nós possamos nos despertar, para que nós possamos nos aproximar de Deus, buscar maturidade, autoconhecimento. Falar de maturidade é falar de propósito. Propósito, comecei do zero, vou chegar o dia que o Senhor me chamar, o que Ele vier me buscar na estação certa. Maturidade humana, maturidade intelectual, buscar a verdade, saber discernir as coisas. Maturidade emocional, inteligência emocional. Eu preciso de inteligência emocional para conviver com os meus irmãos, porque senão não tem jeito. Eu não consegui organizar minha vida, os meus pensamentos, como é que eu vou viver em comunidade com os meus irmãos aqui? Para conviver, para estar em comunhão, eu preciso desenvolver como pessoa, como cidadão, preciso de me desenvolver como uma pessoa maduro na minha mente, nas minhas emoções, e o mais importante, preciso desenvolver minha maturidade espiritual, que é a busca pela santidade ou santificação. Esse é o nosso assunto nessa noite, meus irmãos. Buscar a maturidade espiritual. Sempre, todos os dias. O pastor iniciou aqui, eu tinha escrito aqui, mas acabei me perdendo aqui. Salmo 1 e versículo de número 3. Vou abrir aqui para a gente encerrar. Salmo 1, verso 3. Olha a vida do crente aqui. Vamos ler do 1 até o 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. É tudo que nós falamos aqui, a questão do desenvolvimento, da maturidade. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. E aí, veja só, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Que nós sejamos esse crente, plantado junto às águas da vida, que os nossos frutos sejam no tempo certo, na hora certa, que nós não venhamos nos precipitar e nem nos atrasar. Mas para tudo isso, nós precisamos olhar sempre
para Cristo. Amém?